Nós vamos apresentar para vocês agora a mais longa resposta que o entrevistado esportivo já deu desde que se inventou o rádio, o futebol e a bola. Alguém perguntou pro Diego Souza por que ele saiu do Fluminense, por que ele não ficou no Fluminense ou no Flamengo. Perguntaram. Aí ele entra e fala que ele tem uma rápida explicação a dar. Prestem atenção, depois, né? Prestem atenção e marquem no relógio, no cronômetro se quiserem. Ouçam. Olha, a minha saída do Fluminense foi uma saída muito conturbada, que um dia ainda eu vou contar realmente tudo que aconteceu. Não, nem precisa ser quando eu parar a carreira, porque é um clube onde que eu devo muito, agradeço muito, mas enquanto tiver as pessoas que na época que eu estava lá continuarem, não vou falar porque não quero ter atrito nenhum, porque é um clube que me revelou, um clube que eu devo muito, mas tudo que aconteceu naquela época, na minha transferência do Fluminense para o Benfica, e quando eu tive que voltar naquela época, o Fluminense queria contar comigo, eu queria voltar porque eu ia permanecer no time B do Fluminense, do Benfica, porque eu não tinha cota de estrangeiro ainda, já tinham 3 estrangeiros lá e eu não poderia jogar, tinha que ficar 3 meses no time B, e não queria ficar 3 meses no time B para não ficar de repente muito esquecido, e o único mercado que eu tinha, como eu era muito novo, era Rio de Janeiro, e eu queria voltar muito pro Fluminense. E naquela época, antes de eu sair, o presidente da Unimed, Celso Barros, tinha pedido para que eu ficasse, só que a palavra do homem é muito forte. Eu já tinha me comprometido, já tinha me palavrado com as pessoas que tinham feito a negociação, e o Fluminense naquela época precisava de caixa, porque vivia um momento muito duro. E naquela época o Celso tinha conversado, eu falei que não teria como mais e fui. Quando eu sabia que ia ficar no time B, eu queria voltar. E quando eu quis voltar, eles já tinham contratado na época o Pet, e tinha uma diferença de câmbio, porque na época que eu fui vendido, vamos supor que o euro estava 3 e eu fui, na hora que eles pagaram, o euro estava 2,50. E essa diferença eles queriam que pagasse. O Benfica me emprestava pro Fluminense mais um ano, só por essa diferença. E aí, como eles já tinham contratado um outro meia, e eu cheguei a ligar pro Celso Barros, e ele chegou a dizer pra mim que, se fosse por aquela situação, porque eu era menino ainda, eu poderia voltar, que tava tudo tranquilo. Só que o Fluminense, não sei o que aconteceu, Olho Grande, não sei, não quis essa diferença de câmbio. Na época, que eu sabia, acho que era R$500 mil, e o Fluminense não quis que eu ficasse emprestado no Fluminense por um ano por esse valor. O Flamengo me deu bastante carinho, me tratou como eu queria ser tratado, porque eu não queria ser tratado como um casco de banana, não sei, chegar, ser vendido e de repente, quando na hora que eu quis voltar, não, tá bom, você já passou por aqui. Eu cheguei e falei que eu não queria fazer o que eu fiz, né? Porque eu tinha uma história já no Fluminense. Comecei no Fluminense e não queria ir para um time rival de início. Apesar de ter sido flamenguista mais novo, mas você começa no Fluminense, você vive uma história no Fluminense, você esquece seu clube, Flamengo. Então eu joguei clássico e venci todos os clássicos jogando com a camisa do Fluminense contra o Flamengo, e isso mostrava porque eu honrava a camisa do clube. E naquela época não quiseram que eu voltasse. E o Flamengo me recebeu muito bem, e eu não queria ficar em Portugal. Vim pro Flamengo, graças a Deus, em 2005 foi uma fase difícil que o Flamengo viveu, mas eu consegui ter bons jogos, nós conseguimos sair da zona de rebaixamento, o Obina jogava comigo. Então acho que isso me deixou bastante magoado, porque quando eu fui pro Flamengo, eles falaram, que rasteira que você deu na gente. E ninguém sabe dessa história que eu contei hoje, principalmente vocês que sabem.